Muito bem, nós estamos no curso de Filosofia, de onde iremos apresentar a matéria didática, da qual iremos ver o que é didática e também a questão do tempo e o espaço dentro da didática. Eu sou o Jonas, professor Jonas, formado em Filosofia e Teologia e também pós-graduando em Teologia. Pode, por acaso, a educação dar conta de transformar o indivíduo, ou seja, o ser humano, a sociedade pode ser transformada através da educação e a espécie humana? Se pode, então como? É o que iremos ver nesse curso. A garantia da transformação começa a partir da linguagem. Quando o ser humano começa a comunicar, aí começa, portanto, a didática. Muitas vezes confunde didática e fala assim, mas você está falando de didática ou pedagogia? Tanto que um bom pedagogo, ele é um bom didático, desde que ele apresenta seu conteúdo dentro do aspecto pedagógico da didática, né? Assim também pode transformar o ser humano, portanto, dentro da pedagogia e da didática. Para viver no século XXI, há algumas exigências. Exigências de uma educação que prioriza a dimensão de aprender. Aprender o quê? Aprender a ser como pessoa humana, como indivíduo, a conviver como cidadão, conviver com o próximo, com aquele que está ao seu lado, com aquele que você está transmitindo a sua comunicação, aprender a conviver com seus colegas de trabalho, enfim. Aprender a conhecer é aprender a aprender. Como aprender a aprender? É colocar-se à disposição do conhecimento dentro da didática, que a didática é o que? Uma organização de si próprio. Fazer-se profissional como profissional, fazer algo como profissional. Por exemplo, um professor que chega na sala de aula, mal preparado, joga o seu livro ali, e às vezes nem leu o livro, pelo menos, não está sendo bom didático. O professor que chama a atenção da sala com a sua brutalidade não está sendo didático. Então aí é o ser, o conviver e também o conhecer-se a aprender com o outro, a fazer-se profissional dentro do conteúdo didático, filosófico. O sonho, dentro da didática, o sonho. Querer uma escola onde o aluno sempre possa pensar e criar. É possível. Um sistema de ensino que possa estar lado a lado com o desenvolvimento das ciências, dos avanços tecnológicos. Quando o aluno tem essa abertura da sala de aula, dentro da formação pedagógica, quando ele tem esse espaço aberto para fazer as perguntas, questionar o professor, porque o professor está ali, não quer dizer que saiba tudo, também pode ser questionado. Aí está aprendendo como, conhecendo como, aquele diálogo, o professor tem que dialogar, não é o dono da verdade. Portanto, abrir espaço para o aluno pensar e criar. A criatividade do aluno é muito importante dentro da sala de aula para a sua formação didática e pedagógica. Didática. O que é didática, afinal de contas? Até agora eu disse didática, mas não disse o que é didática. Didática é a teoria da instrução do ensino. Já diria Libano. A teoria da instrução do ensino. Ou seja, eu diria assim, a arte de ensinar. Está preparado para transmitir o seu conteúdo aos seus ouvintes, aos seus alunos. Um palestrante, por exemplo, um auditório, transmitir o seu conhecimento didaticamente, está usando sua arte de ensinar dentro da sua palestra. Assim como o professor, também como o palestrante, usando essa arte de transmitir o conhecimento. No século V, o pai da didática moderna,
sim, combater o sistema medieval de ensino, defender o ensino de tudo e para tudo. É preciso combater hoje, trazendo para a nossa realidade de hoje, o sistema contemporâneo, assim como o medieval, da sua época, a própria sua época, também para a própria época nossa contemporânea, combater o sistema de ensino para melhorar os sistemas dentro das salas de aula, dentro de nossas escolas. E defender também o ensino para todos, claro, né? E o elemento da didática. Quais são os elementos da didática? Primeiro, o aluno, claro, porque sem o aluno não há um professor, não tem como eu ensinar para mim mesmo. Claro, eu estou aprendendo com o aluno, mas transmitindo. Portanto, o primeiro elemento, o aluno. Depois vem o professor, aí sim vem o professor, aquele que transmite conhecimento. A matéria ou o conteúdo, é muito importante estar preparado com a matéria, o conteúdo em si, que está sendo transmitido de acordo com a disciplina a ser transmitida aos seus alunos. Aí vem o contexto da aprendizagem, né? A estratégia metodológica, a estratégia que você pode usar a música, por que não? Pode usar também o quadro negro, o data show, livros, mas também está preparado para lecionar espontaneamente, sem ficar preso somente no livro. Não ficar só olhando nesse espaço, mas sim amplamente. A divisão da didática é geral e específica. Geral, no seu contexto geral, mas também ao mesmo tempo específico. Por exemplo, eu estou lecionando didática no curso de filosofia para vocês. Então tem que ser algo específico, conteúdo específico para os filósofos, futuros filósofos que estão presentes. Se eu estou em uma sala de aula de alguém que está fazendo direito, os futuros advogados, claro, juristas, mas sempre dentro da sua especificidade do seu curso, do qual está sendo lecionado, e nunca sair fora do seu conteúdo. A ciência e a disciplina, como disciplina, desenvolver a capacidade de crítica como ciência fundamentada na dialética construção e reconstrução. Desenvolver a capacidade crítica do aluno é muito importante. Dos futuros profissionais da nação, que são vocês, como alunos hoje, um futuro filósofo, está preparado para amanhã estar lecionando, através das pesquisas filosóficas. Como ciência fundamental na dialética, a construção e reconstrução. Construir aquilo que ainda tem que ser feito na sua vida, sua metodologia profissional, mas reconstruir aquilo que for preciso dentro da didática filosófica. Didática responde o que ensinar, por que ensinar, como ensinar e para que ensinar. O que ensinar? Ensinar conteúdo filosófico. Nesse caso, os cursos de vocês. Por que ensinar? Porque há necessidade de conhecimento, preparação para os futuros profissionais da área. E como ensinar? Como já disse, usamos os meios, data show, espaços, que iremos ver logo mais, tempo e a sua especialização. Por exemplo, tempo, espaço, o que são? Tempo está no espaço? Ou o espaço está no tempo? Não, deve ter debate. Cada uma palestra, um debate, uma sala de aula, com certeza, dentro desse tempo filosófico. Técnica, debate consiste no diálogo entre duas pessoas, eu, vocês, alunos, apontando diferentes entendimentos sobre determinados assuntos. Eu tenho um ponto de vista, você tem um ponto de vista, eu não sou dono da verdade, por isso o professor tem que estar aberto para o diálogo. Isso é um debate. Platão, que viveu anos 427 a 348 a.C., já afirmava que o tempo nasceu quando um ser divino colocou ordem e estruturou o caos primitivo, origem cosmológica. Isso é a visão da antiguidade,
com Platão. Filosofia oriental, o tempo, na filosofia oriental, é construção da mente humana. Construção da mente humana, o tempo. Para Kant, Immanuel Kant, que viveu 1724 a 1804, o tempo, apesar de ser essencial como parte da nossa experiência, é destituído da realidade. O tempo não é algo objetivo, não é uma substância, nem um acidente, nem uma relação, mas uma condição subjetiva necessariamente devida à natureza, à mente humana. Está sempre conduzido à mente humana. Preparar o tempo, saber aproveitar o tempo de vocês aqui na sala de aula, muito bem aproveitado, com certeza. Isaac Newton, por outro lado, que viveu de 1643 a 1227, cientista inglês, físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo, natural e teólogo. Que bagagem cara tinha, formação espetacular. Para ele, o tempo é absoluto, verdadeiro e matemático por si mesmo e por sua própria natureza. Flui igualmente sem relação com nada de externo e com outro nome, é chamado de duração. Aqui nós contamos também no relógio, duração de tempo. Temporalidade de cada um. Você já passou pela situação de tempo perdido? Com certeza, muitos não sabem. Qual foi o seu sentimento diante do tempo perdido? Aquele tempo ganho. Já avaliou o seu tempo ganho? Por exemplo, você agora está ganhando tempo aqui nessa formação filosófica, dentro dessa matéria, dessa disciplina de didática. Às vezes o professor não é grande coisa, mas a disciplina é mais importante para vocês, como alunos, no futuro profissionais, no futuro filósofos, por exemplo. O que é o tempo, afinal de contas, e o que é o espaço? Tempo, sucessão, instantes. Está vendo? Já foi. Uns segundos atrás não existe mais. Agora está existindo. Daqui a um minuto não existe ainda. Então o tempo é agora. Aproveita agora. Espaço, sistema do ponto interligado. O espaço absoluto. Na mecânica de Newtoniana, o tempo é absoluto pelo fato de existir independente da matéria e espaço. Uniforme porque em qualquer ocasião ele transcorre da mesma forma, não evoluindo mais depressa ou mais devagar, em função da região ou espaço, ou da presença da matéria, de fenômeno físico ou que ocorra, ou que qualquer outra circunstância, sistema. Somente o ser humano percebe o tempo, o espaço, o passado, o presente e o futuro. Vocês com certeza estão percebendo agora. O tempo está aproveitando. O espaço que está usufruindo. O passado, que já disse, não existe mais, porém veio memória, passou. O presente, o aqui e agora. O futuro, ser filósofo, ser profissional na área. Esse é o futuro que nos aguarda. Nada do que foi será. Nada do que foi será de modo de novo, do jeito que foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, um indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há alguns segundos. Tudo muda. O tempo todo no mundo. Já disse quem? O Santo e Nelson Moura. O tempo do tempo. O tempo perguntou, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu, o tempo. Que não tem tempo de dizer ao tempo que o tempo do tempo é tempo que o tempo tem. Tempo
e a escola. Correlação, planejamento da execução, calendário escolar, muito importante planejar como será o ano letivo. A permanência dos alunos na escola depende do profissional, depende da instituição, do espaço, da organização, aproveitamento do tempo, aprovação e reprovação, escala de horário, domínio de conteúdo, é muito importante. Professor, o profissional aqui na frente tem que dominar o conteúdo o máximo possível. Isso é aproveitar tempo. Pelo contrário, estaria fazendo você, aí que está sentado na sua carteira, perdeu tempo de estar aqui na sala de aula, ouvindo algo mal preparado, conteúdo mal preparado. Todo planejamento depende do tempo e do espaço, os quais determinam sua concretude, recuperação e escolar, reprovação do tempo perdido, quando reprova algo, aquilo foi perdido. O espaço, temos uma grande identificação com o espaço, aqui é a sala de aula, e em certos casos, ou nos apropriamos deles, e a questão do pertencer ou não pertencer ao espaço. Os espaços escolares são organizados para ações educativas e por si só é um lugar educativo por espaço de convivência e relacionamento, de interação entre alunos com os professores e outros funcionários, colaboradores da instituição, produção de aprendizagem e de eventos, e mais do que paredes, espaço gerador de ideias, expressão, sentimentos, espírito de trabalho e produção de conhecimentos. Você pode lecionar como professor debaixo da água, não necessariamente em quadro, mas tem conteúdo. No bosque, debaixo de uma sombra lá de um prédio também, porque não? Mas saber interagir, saber comunicar-se com os seus alunos. O docente e discente está sempre interagindo. Isso é ser didático. Tem o espaço dos dois elementos que garantem o quando e onde na execução de qualquer planejamento escolar. O conhecimento socializar em nossas escolas. Que conhecimento socializar em nossas escolas? Boa pergunta. Como se dará a construção de novos conhecimentos? Primeiro, dando espaço para o aluno questionar, para o aluno ser criativo dentro da sala de aula. Professor, eu tenho essa ideia, eu tenho essa outra ideia. Ótimo, vamos interligar as ideias, ver até onde elas podem ir, mas sem tirar a liberdade do aluno ser criativo, pensar, a arte de pensar. Especialmente vocês que estão sendo formados em filosofia, no curso de filosofia, como esse que vocês estão estudando.